Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um debate paracientífico, que é um evento organizado aqui pelo Colégio Invisível da Liderologia, em parceria com a Liderare, Liderança Interassistencial. Meu nome é João Paulo Pedotti, eu sou voluntário da Liderare e co-coordenador do Colégio Invisível da Liderologia, junto com a professora Silvia Nelau, que está aqui com a gente. E aí, explicando brevemente, para quem ainda não conhece, os debates paracientíficos, né, são organizados pelo Colégio Invisível da Liderologia, que é um organismo conscienciocêntrico sem fins lucrativos, e ele reúne de forma online pesquisadores de qualquer lugar do planeta interessados em aprofundar os estudos e pesquisas da liderologia interassistencial, sob a ótica do paradigma consciencial. E a Liderare é uma instituição conscienciocêntrica, ou seja, que tem a consciência como centro de estudo, de pesquisas, também sem fins de lucro, e tem como propósito divulgar, aprofundar os estudos e pesquisas em liderologia através de cursos, eventos, fóruns, publicações, palestras, preceptorias e outras atividades. Olá, meu nome é Silvana, eu sou voluntária da Enciclosapiens e da Liderare e coordeno junto com o João Paulo o Colégio Invisível da Liderologia. Os debates paracientíficos são um evento gratuito que acontece sempre no terceiro domingo de cada mês. Estes encontros têm como objetivo aprofundar temas relevantes para o estudo, compreensão e ampliação da neociência liderologia sobre a ótica do paradigma consciencial. A ideia aqui não é trazer verdades absolutas ou mesmo encerrar aqui as reflexões dentro deste tema, ou dos temas abordados. Entretanto, a gente entende que nós devemos criar um espaço favorável para que todos possam contribuir, discordar, refutar, construir conhecimento conosco, com uma visão mais paracientífica. Então, nós reforçamos aqui o princípio da descrença. Não acredite em nada do que for passado neste debate. Tenha suas experiências pessoais sobre cada situação deste tema. Então, nós convidamos a todos os interessados para que enviem suas perguntas, sugestões, contribuições, para serem debatidas aqui no Colégio Invisível, né, nesse debate, em tempo real. Gostaria também de pedir para vocês que deixassem seu like, e se gostarem desse evento, compartilhem com seus amigos, tá? Para as pessoas, e também com pessoas que vocês acham que possam interessar por esse tema. Bom, o tema deste mês hoje é a relevância do pensamento crítico na liderança interassistencial. E nós temos aqui para debater esse tema Maurício Contop, Laênio Loche e Fábio Marques. Por favor, gostaria que vocês se apresentassem neste momento. Bom dia, pessoal. Vou começar, então, pela minha apresentação aqui. Meu nome é Fábio Marques, eu sou cofundador da Liderare. Tenho um interesse muito grande nesse assunto da criticidade aplicada à liderologia também. E estou aí à disposição para a gente aprofundar essas ideias. Bom, pessoal, olá a todos. Primeiro, quero agradecer aqui o convite pela Liderare de estar participando desse debate, principalmente aí na pessoa do professor João, que fez o convite diretamente. Quero também aqui dar os meus cumprimentos a todos vocês que estão assistindo, aos apresentadores, professor João e professora Silvana, também aos colegas que vão debater, professor Maurício e professor Fábio. Então, como eu disse, é uma satisfação muito grande essa oportunidade da gente discutir esse tema que é de extrema relevância para todos. Todos nós precisamos abordar, compreender e desenvolver o pensamento crítico principalmente sob o olhar do paradigma consciencial. Bom, rapidamente aqui me apresentando, como já foi colocado, meu nome é Laênio Loche, eu sou psicólogo de formação, sou voluntário da Conscienciologia desde 1991. Dentro da Conscienciologia, a minha linha de especialização é o estudo da programação existencial, a ProEx. Sou voluntário desde 1991
e sou um dos fundadores da APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Fui também gestor do CAEC, além de gestor da própria APEX, e também sou um dos fundadores do Greenvex, o Grupo de Inversores Existenciais. Em relação a este tema em particular, é um assunto que eu venho estudando também há algumas décadas, sobre a questão da criticidade, do pensamento crítico, e profissionalmente eu atuo com isso, então, principalmente na área educacional, a partir da formação de professores, numa metodologia de desenvolvimento da criticidade para os alunos. Dentro da Conscienciologia, eu participo do curso Livre Pensar na Juventude, feito em parceria com a Sinvex, também do curso Hétero Críticas de Obra Útil, onde a gente trabalha justamente o desenvolvimento da criticidade, um curso que foi criado pelo professor Valdo Vieira, e posteriormente ele passou para mim e para o professor Antônio Pitaguari para ministrarmos esse curso. Então já venho desenvolvendo aí esse tema também sob o olhar do paradigma consciencial, tá? Então, desejo a todos um excelente debate, aí uma excelente conversa, com muitos insights, muitas ideias, quem sabe aí ver pontos também. Olá, pessoal, bom dia a todos. Eu sou Maurício Contop, eu sou voluntário também da Liderare, sou psicólogo também de formação, e essa questão, esse tema de pensamento crítico é uma coisa que eu acho muito interessante, até de estar participando desse debate, ter sido convidado aí pelos professores para esse debate, porque o pensamento crítico em si, até conversando em algumas ocasiões com o próprio João, eu compreendo, sempre compreendi ao longo do meu crescimento, assim, que é uma coisa que as pessoas têm, todo mundo aprendeu a desenvolver um pensamento crítico ao longo da vida. Até quando eu comecei a trabalhar no comércio, eu sou comerciante hoje, além da profissão de psicólogo, e eu percebi o quanto, no dia a dia das pessoas, o quanto as pessoas abrem mão de pensar, de usar a própria criticidade na vida delas, e às vezes com coisas simples, Então, eu sempre me questionei muito isso. Por que as pessoas abrem mão disso? Às vezes é uma coisa tão prática, tão simples, tão básica. Então, poder estar participando desse debate, estar trazendo essas ideias até com relação ao paradigma consciencial e o que isso representou ou representa na vida da pessoa como um todo, nas vidas da pessoa, no que ela tem para fazer, o propósito de vida dela, por que ela ainda precisa manter essa não criticidade, eu acho isso muito interessante. Meu foco de pesquisa hoje é a questão da autoliderança evolutiva, e, obviamente, a autoliderança evolutiva é um tema bem grande, Se a gente for parar para pensar, tem bastante coisa que cabe dentro da autoliderança evolutiva. Então, criticidade eu acho que é um ponto muito importante da gente compreender isso, e de fato começar a instigar o desenvolvimento disso e quanto isso afeta na nossa própria lucidez, raciocínio lógico, e de fato poder a gente pensar aí na nossa evolução mesmo. Muito bem. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta, que eu acho que é fundamental para que todo mundo comece a compreender a direção desse debate. O que é o pensamento crítico, na opinião de vocês? Começa aí, Loche, pode começar. Começa, senhor Laínio Loche. A definição que eu coloco para pensamento crítico, gente, é o seguinte, que é o atributo mental somático de decidir, com base em critérios empíricos, racionais e parapsíquicos, sobre quais ideias, informações ou argumentos devam ser admissíveis, rejeitáveis ou não julgáveis. Então, essa é a definição que eu trago, que eu acho que é muito importante. Essa pergunta ela é fundamental, até porque nos dá a abordagem inicial. Então, veja, repetindo, o pensamento crítico é o atributo mental somático, então ele é um atributo, de decidir com base, essa decisão ela não é aleatória, ela tem critérios. Então, que critérios são esses? Com base, então, em critérios empíricos, ou seja, baseado na experiência, racionais, então entra aí a lógica, por exemplo,
e parapsíquicos. Isso já dá, então, a dimensão do nosso paradigma consciencial. Mas essa decisão, então, sobre o quê? Sobre quais ideias, informações ou argumentos devam ser. E aí a gente tem 3 possibilidades, ou seja, 3 posicionamentos críticos. Aquilo que é admissível, ou seja, aquilo que você concorda, aquilo que é rejeitável, ou seja, aquilo que você discorda, ou aquilo que você, pelo menos temporariamente, não consegue julgar. Então, você faz o que se chama suspensão de juízo, o que na filosofia clássica antiga era o termo de epoché. Então, você vai fazer a suspensão do juízo. Então, essas são as 3 possibilidades referentes ao pensamento crítico. Tá? Então, eu faço essa definição para que a gente tenha uma compreensão melhor e, a partir daí, possa desenvolver realmente o pensamento crítico. Interessante essa definição do Losch, que eu concordo totalmente com ela, e acrescentaria aí sobretudo na questão da suspensão do juízo, né? E o aspecto da dubiopensenidade, até trazido pelo professor Valdo no verbete, dubiopensenidade, onde ele define da seguinte forma: a dubiopensenidade é a qualidade ou ato ou efeito da manutenção da autopensenidade, caracterizada pelo predomínio constante dos dubiopensenes, os pensenes da condição ambígua da autopensenização, na qual a consciência ainda não tem posição estabelecida quanto a determinado conceito, realidade, fenômeno ou parafenômeno, carecendo de maior autoexperimentação a fim de se definir a respeito. E aí fica aquela pergunta, né? Você vive bem com a dúvida? Porque no processo da pesquisa, a dúvida ela é um elemento muito importante. Se a gente tem dificuldade de lidar com o incômodo gerado pela dúvida no processo de pesquisa, a gente tende a buscar respostas rápidas. Não necessariamente respostas rápidas são as melhores respostas. E aí tem um pouco a ver com o que o Contop trouxe também na fala dele inicial, de que as pessoas, às vezes, buscando talvez maior facilidade, elas vão mais na opinião dos outros, né? É mais rápido, mais fácil, mais cômodo do que ela conviver um tempo maior ali com a dúvida, né? E extrapolando também para o paradigma consciencial, no sentido das companhias extrafísicas, vale a pena destacar que os nossos traços eles tendem a ser intensificados pelas consexes, né? Pelas nossas companhias extrafísicas. E aí entra também o contexto da paramesologia e a pressão paramesológica em relação a determinadas conclusões e até de reforço de traços conscienciais. Então, por exemplo, a pessoa que é ansiosa e tem como companhias extrafísicas também consciências com o mesmo padrão, quando ela se vê diante de uma situação de impasse, de dúvida, ela também tende a perceber uma intensificação desse traço que é compartilhado pelas consexes também, que tem aquele mesmo padrão e reforça isso. Então, o incômodo que ela sente tende a intensificar, e como é que a pessoa lida com esse incômodo tem muito a ver com a capacidade dela de ter pensamento crítico, né? Porque é muito mais cômodo você chegar numa conclusão, mesmo que ela não esteja correta, né? É interessante. Lógico, você que gostaria de contribuir? Sim, eu acho interessante isso que o Fábio está trazendo, porque as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a dúvida. Então, a questão da suspensão de juízo é justamente a pessoa admitir que ela não tem ainda uma posição definida, né? ou uma condição para poder emitir um posicionamento ou um parecer, né? E aí eu me recordo de uma situação que eu vivenciei uma vez em sala de aula na universidade, eu dando aula, né, professor, e aí muitas vezes a gente vê muito nítido essa dificuldade de lidar com a dúvida, com a dubiopensenidade, e é o que eu chamo da dubiofobia. Há pessoas que têm medo da condição de não saber, de estar na dúvida, não sabe lidar com isso. E a gente vê isso muito no contexto, muitas vezes, religioso, onde a pessoa ela aceita encaixar qualquer resposta para justamente
tentar tampar aquele buraco de conhecimento, aquela condição de dúvida, mesmo que não tenha uma resposta confiável. Então, o relato que eu trago, a experiência bem nítida de dubiofobia, que me marcou, na época eu fiquei um pouco impactado, eu fiz uma atividade com os alunos em sala de aula, e na qual eles tinham que defender a posição que era contrária deles. Então, eu fazia lá uma dinâmica, onde tinha um tema, por exemplo, eutanásia, vamos supor, né? E eu fazia de uma forma que as pessoas que tinham que defender a eutanásia eram normalmente aquelas que estavam contra, e as que tinham que dar o contra eram as que normalmente tinham uma posição de defesa, para justamente fazer o exercício de flexibilização, né, da pessoa ver outras perspectivas. E teve uma pessoa que teve muita dificuldade, devido à questão dela, das crenças, né, de fazer uma defesa da posição contrária. Num exercício, era apenas um exercício, né, ninguém ia sair dali, tinha que defender realmente depois. E aí eu falei, olha, mas e se a sua condição não for a certa? E se você chegar à conclusão que aquilo que você acredita não é bem aquilo e você não sabe o que colocar no lugar, não teria o que colocar no lugar, pelo menos momentaneamente, né? E o aluno se virou para mim e falou, eu pegaria uma arma e daria um tiro na cabeça. Porque para ele, o fato de não ter nenhuma resposta, não era nem o problema de abrir mão daquele conjunto de crenças que ele tinha para explicar a vida, a morte, o que acontecia depois, mas era o fato de não ter nada para colocar no lugar. Então, justamente aquela condição de eu não sei, da ignorância consciente, né? De ter justamente a suspensão de juízo, de ter a epoquê, né? ou a questão do dúbio, pensando, de ter a dúvida. Então, você vê o quanto o radicalismo numa condição dessa, né? E aí, por isso que eu vi que é uma espécie de dubiofobia, quer dizer, é o medo da dúvida. E a pessoa tem essa dificuldade. Então, quando você tem isso é um fator impeditivo direto à condição do pensamento crítico. Quer dizer, você não tem como ter um pensamento crítico se você tem o medo de não ter a resposta naquele momento. Então, se você tem que enfiar alguma coisa para preencher aquele vazio. Então, achei interessante do que o Fábio trouxe para justamente dar essa contribuição também. Eu quero complementar até o que o Lodge está falando, me faz pensar muito no meu próprio caso e nessa questão do pensamento crítico, até desse exemplo que você trouxe, o que me vem também à cabeça né, até que ponto também, além dessa questão da pessoa, da dubiofobia, ela querer colocar alguma coisa no lugar, o quanto ela não quer se enfrentar para desenvolver um início de um princípio de um pensamento crítico, né? Porque uma coisa é ela pegar a resposta do outro, ela pegar as crenças do outro, ou que foram colocadas, dadas como dogma, como verdade, ela enfiar ali nesse buraco, né, para preencher isso. Outra coisa é ela olhar para tudo isso, ver que algumas partes, pelo menos, não fazem sentido, e ela parar por si própria para pensar sobre aquilo que de fato faz sentido. Não tenho uma resposta, vou assumir que não tenho uma resposta, ou vou procurar uma resposta a partir da minha própria consciência, né? Começar a desenvolver alguma coisa a partir daí. Eu falo isso com base na minha própria experiência, sabe? Porque eu vejo, assim, eu passei muito por isso com algumas questões de eu sempre desviar o foco de mim e sempre absorver o que o outro estava colocando para mim como uma verdade, sabe? Mas justamente pela deficiência de poder olhar para mim mesmo, né? Olhar para mim e ter esse pensamento crítico que não seja uma coisa de punição, que não seja, na verdade, né? Que não é crítico, na verdade, né? Deixa de ser um pensamento crítico, mas olhar para mim com um pensamento crítico, com uma análise honesta e sincera da minha consciência, do que eu estou pensando, do que eu estou fazendo, e de fato decidir alguma coisa e dar essa resposta de volta, né? Eu vejo, pelo menos isso no meu dia a dia, das pessoas que eu convivo, no trabalho, tudo, essa dificuldade justamente desse início, sabe, da pessoa, de fato, ela olhar para si própria, né, começar a sair desse movimento dúbio, né, de dúvida,
mas olhando para si próprio, que é a questão até me fugiu agora, da princípio da descrença, sabe? Não acredite em nada. Então, deixa eu olhar para mim, o que eu tô pensando disso? E eu vejo que muitas vezes a pessoa nem sabe como fazer isso, ou não quer, né? Ela não quer abrir mão disso, desse processo. O que vocês acham? E complementando isso aí, Maurício, acho que tem um processo da autoempatia, né? A gente traz muito esse princípio de que o limite da heteroempatia é a capacidade de você lidar com a realidade do outro sem julgá-lo. Então, vamos falar devagar. O limite da heteroempatia, ou seja, a capacidade de me conectar com o outro e acessar aquela realidade dele, do ponto de vista multidimensional, tem muito a ver com a capacidade de lidar com aquilo sem julgar a pessoa, sem rotulá-la. E a autoempatia, ou seja, a capacidade da pessoa se conectar consigo mesmo e ter um autorrealismo maior, tem muita relação com essa capacidade de fazê-lo sem incorrer num processo de autojulgamento que naturalmente vai gerar um processo de autopunição, de autoflagelo e tudo mais, né? E processo mais religioso. Então, essa autotransparência que vai proporcionar o autorrealismo para que ela possa ocorrer de maneira desdramatizada, ela precisa vir acompanhada de uma capacidade de se analisar, mas sem emitir julgamentos, né, taxativos sobre si mesmos, sem se colocar na condição de que já que é algo nocivo e ela precisa ter uma punição e tudo mais sobre aquilo. Então, eu destacaria em primeiro ponto essa questão. E trazendo um pouco o debate para o ponto de vista também da liderança, né, isso que o Losch trouxe também da a dubiofobia, a gente pode pensar da dubiofobia atrelada ao processo da liderança, né, e da quantidade de crença irracional que existe dentro do contexto de liderança, e cobrança, inclusive, daqueles que se colocam na condição de liderados, de cobrar as respostas do líder. E tem muito aquela crença de que o líder tem que ter todas as respostas, né? Então, ele não pode se colocar numa situação de dúvida, até porque se ele se colocar na situação de dúvida, aquilo pode ser visto como uma situação de fragilidade. E aí o líder ele tende a esconder a dúvida, né? E se isolar cada vez mais no processo de liderança, ou seja, ao invés de se abrir, de procurar mais uma visão mais 360 graus das coisas, abrir o jogo, né? Ele acaba se isolando e dentro de um grupo ali menor, né, que acaba sendo oferecendo alguma segurança para ele, né? Mas gostaria de destacar também esse outro fator aí para a gente pensando, já trazendo essa dubiofobia dentro do contexto da liderança, né? A importância disso e como algumas crenças irracionais afetam esse processo, né? Porque tem a crença do líder, tem a crença do grupo, né? Isso tem a ver com a mesologia onde ele está inserido e também com a paramesologia e tem a ver com a retomesologia da pessoa, né? Em épocas passadas, né, onde isso seria inadmissível, né? Um líder guerreiro e tudo mais que se coloca em dúvida sobre algo, ele perde ali o poder e aquilo pode ter tido efeitos no passado que hoje ele, de alguma forma, receia, né? Tá sem som, e o seu áudio está fechado. Eu acho que também tem um contraponto sobre essa ideia, porque se a gente for pensar também, existem muitos líderes que não aceitam ter dúvidas sobre as suas ações, sobre suas opiniões ou suas condutas, né? Então, eles imperam, entre aspas, em como é que eu vou me manter, como é que eu vou ter que ficar, porque se eu gerar e mostrar a minha dúvida, a minha fragilidade já está sendo colocada à tona. Esse é um ponto. E o outro ponto que eu queria conversar com vocês, que eu gostaria de perguntar, é assim, legal, como é que eu sei que eu não estou sendo um líder autocrático ao invés de usar o pensamento crítico, ok? Porque eu posso muito bem ter argumentos lógicos, com toda a estrutura de uma pensanidade retilínea, e não estar usando o pensamento crítico. Está certo isso que eu estou pensando ou não? Na verdade, eu quero falar dessa sua pergunta, Silvana, e depois eu queria retomar um ponto que o Fábio comentou, tá? Eu acho que é possível, sim, porque o que você está falando, a questão de ter uma logicidade na sua expressão, na sua fala, nos seus argumentos,
isso pode caminhar, isso não necessariamente, né, é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente, tá? Ela pode ser simplesmente persuasivo, né? A retórica, por exemplo, você tem todo um processo de argumentação e que muitas vezes na grande maioria das vezes, é utilizado justamente para você fazer a manipulação e a influência sobre os liderados de uma maneira que não tenha criticidade, né? Então, você tem recursos retóricos, mais especificamente a heurística, que é justamente a heurística é a área que estuda como você enganar, né? Seria justamente as técnicas de enganar através da argumentação. Então, heurística com E direto, né? Não é heurística, não, é heurística. Então, isso pode acontecer. Então, aparentemente, os argumentos são muito aparentes, né? Muito lógicos, ou, no caso, seriam pseudológicos, mas dão uma ideia, né, de que você está bem fundamentado naquilo que você está falando. Então, a heurística ela é justamente a arte ou a técnica de você conseguir fazer a manipulação através da fala, né? Através da argumentação. Você tem também estratégias, né? Por exemplo, a desinformação, a má informação. Então, a desinformação, você pode só estar falando a verdade, mas como você omite certas informações, aquilo leva a quem está lhe ouvindo a certas conclusões que, se ela tivesse outras informações, ela não teria a mesma opinião. Então, veja, eu posso aqui me expressar de uma maneira muito lógica e coerente, contudo, me utilizando de desinformação, ou seja, eu não uso toda a informação, e isso induz a pessoa a aceitar determinado posicionamento, né? Então, isso aí é um ponto muito sério. Então, respondendo sinteticamente a sua pergunta, eu acho que sim, pode haver a condição. Eu acho não, para mim, eu tenho isso como convicção. Pode haver a expressão de argumentos e discursos muito lógicos e coerentes a partir dos líderes, sem, contudo, haver uma criticidade maior, tá? Então, isso pode acontecer, tá? Agora, eu queria só retomar um ponto ali do que o Fábio tinha colocado, nessa questão do limite da heteroempatia, né? E a questão do julgar ou não julgar, né? Esse é um assunto que muita gente discute, né? E eu tenho uma posição, eu acho que foi até a posição aí do Fábio, e aí eu me permite discordar num aspecto, né? As pessoas falam muito de não julgar, né, no processo de empatia. Eu acho que a gente tem que julgar o tempo todo. A minha questão só é você julgar, mas também compreender. Julgar é no sentido de atribuir valor. Isso não significa que eu vou expressar esse julgamento, isso não significa que eu vou rejeitar aquela pessoa. Mas eu tenho que ter um posicionamento se aquilo está certo ou está errado. Mesmo que eu admita ou aceite ou não me posicione publicamente, mas o tempo todo a gente tem que ter isso, né? Então, eu acho que a empatia ela não é incompatível com o julgamento. Para mim, o grande exemplo disso, considerando o paradigma consciencial, e eu acho que o Waldo foi muito inteligente nisso, que ele colocou um dos patamares da escala evolutiva é o teleguiado autocrítico. Ele colocou o conceito de crítica dentro de um estágio evolutivo. Então, ele é teleguiado, quer dizer, ele tem a conexão e orientação de outras consciências mais avançadas, mas ele nunca perde a autocriticidade. Então, veja, ele faz o julgamento, inclusive dos amparadores, inclusive das consciências mais evoluídas. Eu lembro uma vez, esperando ali para abrir o restaurante para almoço, né, quando começaram as mini tertúlias, né, ainda não era no tertuliário, mas as minis mesmo, aquilo que o Waldo fazia de manhã. Então, a gente ficava ali na secretaria esperando. E aí ele falando que, num determinado dia, que ele tinha dado contra no amparador, porque o amparador tinha feito uma sugestão e, naquela área, o Waldo entendia mais e mostrou para o amparador extrafísico que aquilo ali não deveria ser daquela forma, que era melhor fazer de outra maneira. Então, eu acho assim, nós devemos sim julgar,
essa questão de não julgar, para mim, ainda é um traço, um ranço das religiões, que falam, ó, não julgais para não ser julgado. Né? Então, é esse ranço. Você não julga para não ser julgado. Então, eu posso ter empatia com uma pessoa, mesmo discordando dela, mesmo julgando, falando, ó, isso aqui não é o certo, mas eu compreendo ela. Isso que eu acho que a gente tem que ter, é compreensão. Né? Compreensão é o ponto fundamental. Porque, para mim, abrir mão de julgamento é abrir mão do pensamento crítico. Porque o que é a criticidade? A definição que eu trago tem o pensamento crítico e o ato de criticar, né? E criticar pode ser elogiar, tá, gente? A gente tem essa acepção, às vezes, errada, que criticar é só mostrar alguma coisa que você está em discordância. Mas criticar é você estabelecer um parecer favorável ou contrário de maneira fundamentada. Isso é o criticar. Eu posso ter um julgamento contrário a uma certa situação, mas está naquele meio sem me manifestar. O infiltrado cosmoético muitas vezes tem que fazer isso. E ele não deixa de ter a criticidade. Então, para mim, não julgar é abrir mão do pensamento crítico. E não é o ato de... a condição de empatia não é anulada pelo julgamento. Depende só de como você utiliza esse julgamento. Acho que esse é um ponto aí importante. E até isso que você está trazendo, Locha, eu acho bacana a gente, dentro dessa visão do paradigma consciencial, né, o processo da liderança interassistencial que a gente está se propondo a estudar, ampliar, refletir. Quando você falou no começo a definição da pensamento crítico envolvendo o parapsiquismo, eu acho que é um elemento muito sério quando a gente está trazendo a perspectiva da liderança convencional que a gente tem hoje. Então, Silvana trouxe, né, a pessoa pode ter um pensamento super lógico, ela não pode expressar fraqueza, ela tem que estar sempre certa. Isso é tido como ideal de líder na sociedade hoje. Para muita gente ainda, se a pessoa tem alguma dúvida, pede ajuda, fulano está fraquejando, fulano fala muito manso, fulano não consegue liderar. Então, existe hoje, né, crenças sociais do que é a referência de uma liderança, ponto. E acho que o pensamento crítico envolve também a gente se defrontar com isso e se posicionar com o que a gente acha. E aí o parapsiquismo, eu acho que é um ponto muito sério quando a gente está se propondo a estudar, investigar e desenvolver a liderança interassistencial no limite que a gente consegue. Hoje, se eu estou num papel de responsabilidade num trabalho, é um papel, mas com essa visão multidimensional, qual é a repercussão do meu posicionamento? Com o que eu tenho de melhor hoje? A minha intenção é eu vou dar o meu melhor, mesmo que eu erre, porque a gente vai errar. E aí a gente aprende com isso. E isso que você fala, da gente se posicionar mesmo intimamente, aí eu acho que a repercussão desse posicionamento multidimensionalmente, ela é sentida. E isso eu acho que é muito sério, não para trazer a ideia da culpa, Deus está vigiando o tempo todo, qualquer coisa que você pense, vai ser, não é isso. Mas eu acho que vamos trazer uma hipótese, e aí, né, não acredite em nada, vamos trazer uma hipótese de que o fato de multidimensionalmente a sua energia não compactuar com um grupo, isso pode ter um impacto extrafísico, mesmo que intrafisicamente, entre aspas, não seja vista. Mas você faz uma omissão superavitária, você se posiciona de não entrar naquele campo, e mais para frente vai ver o que é a melhor posição para você tomar, falar com as pessoas. Mas naquele momento você se posicionou. Então, acho que multidimensionalmente, essa reflexão... De novo, eu estou falando isso porque a gente estuda, né, Conscienciologia, tenho minhas vivências de parapsiquismo, mas eu não percebo isso o tempo todo. Mas eu trago isso como uma premissa para experimentar, para testar. E se errar, se eu ver que, opa, fui um pouco demais, ou energeticamente eu fui conivente, mesmo que eu não tenha falado nada, como é que é isso? Então, acho que esse refinamento, né, do pensamento crítico, para a própria pessoa, que foi o que o Maurício trouxe, o princípio da descrença, quando eu trago, não acredite em nada, nem às vezes no que eu estou pensando. Isso eu acho fantástico. Se sou eu, né? Então, e às vezes eu estou me baseando em algo que já está antiquado, uma referência de liderança que eu trago de outras vidas, vivências que eu tive que me trouxeram certezas contextuais e talvez hoje elas estejam defasadas. Talvez hoje eu possa me posicionar de uma outra forma. Então, acho que esse atributo, quando você fala no começo, né? Como que é o desenvolvimento disso, como é que a gente exercita isso,
para não trazer não trazer. Quando trouxer a passionalidade, se a gente trouxer a passionalidade, a gente poder também averiguar, da nossa parte, né? Trazendo responsabilidade para a gente nesse processo da liderança. Mas um ponto que eu acho interessante de pensar que o posicionamento está aí, ele reverbera, né? E quando a gente fala de liderança interassistencial, se eu tenho isso como uma premissa, como que eu me posiciono, aí trazendo aqui para a roda. Mas acho que o Maurício está agora aqui na fila. Deixa eu só voltar ali rapidamente sobre a questão do julgamento, só para deixar claro o que eu estou dizendo com o julgamento. O julgamento no sentido da pessoa se rotular em relação a algo, né? E aí, com isso, ela acaba simplificando, e aí tem todo um estereótipo relacionado àquilo. Então, eu sou assim, eu sou desse jeito, né? Mas eu concordo, a pessoa tem que se posicionar, ela vai proferir ali ela vai chegar num ponto em relação a si mesma, em relação àquilo que ela praticou e tudo mais, em relação àquela autorrealidade dela. Mas o ponto que eu quero dizer é que quando a pessoa, ela se rotula, né, e ela simplifica a visão de conjunto do processo, porque sempre que a gente domina algo, é importante, mas ao mesmo tempo ele simplifica. Então, só para tomar cuidado com o processo de rotulação, porque dali vem todo um arquétipo envolvido com aquilo, e a partir dali a pessoa acaba se vendo como algo que ela não necessariamente é. Aquilo a realidade da pessoa é muito mais complexa, não cabe numa palavra, né? Então, essa capacidade de fazer essa visão realista de si mesmo, sem simplificar essa visão em uma palavra. É isso que eu quero dizer. Eu quero só, antes de ir para outras perguntas, retomar a pergunta que a Silvana trouxe, né? Que eu acho que, para mim, teve uma questão que ficou no ar, que a gente não comentou, que é a questão da criticidade no grupo, na questão do líder que está tendo ideias lógicas e falácias lógicas e que não está tendo criticidade nenhuma, né? A questão do poder envolvido nisso, na liderança, e a questão também disso com o grupo, né? Porque o grupo também está abrindo mão de trabalhar junto, de ter sua própria crítica a respeito tanto da posição do líder quanto dele mesmo, né? O que eu estou fazendo aqui, qual que é meu papel, como mini peça dentro deste grupo, né? E aí, pensando na questão, inclusive, da liderança interassistencial mesmo, eu estou ajudando o grupo, eu, líder, a desenvolver alguma coisa, eu tenho algum nível de pensamento crítico que é diferente do grupo, seja maior ou menor, isso pode ajudar em alguma coisa? Porque muitas vezes a gente abre mão disso, né? E o líder coloca essa energia, e neste caso, nesse exemplo que a Silvana trouxe, de poder, né? De exercer o poder. Não me interessa se eu estou sendo crítico ou lógico, e sim interessa o poder que eu estou exercendo, a influência que eu estou exercendo em cima e a responsabilidade de quem está sendo influenciado também, né? Uma coisa que eu vejo aqui na Liderare é que eu aprendi muito isso, que é essa questão justamente de trabalhar ombro a ombro, mas é uma questão interessante até, porque eu demorei um tempo para entender isso, eu acho que é até um pouco complicado de explicar, colocar isso em palavras, né? Mas essa questão de estar no grupo, ter os papéis de quem está à frente de algum projeto, quem é o suporte e tudo, mas ao mesmo tempo, como uma forma de trabalho, todo mundo trabalha junto, todo mundo tem sua autocrítica, todo mundo tem o seu espaço para colocar sua análise, sua criticidade, seu julgamento, seu auto-julgamento, e a coisa sair mais limpa, mais redonda, menos assediada. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito nos grupos, nas pessoas, no cotidiano, né? Essa capacidade de ela também se ver como parte e que ela pode contribuir para o grupo e para o líder, né? E ela pode usar da criticidade dela para ser um suporte também para o líder. Então, eu vou começar a abrir agora para as perguntas do público, tá? Que eles estão mandando aqui. Então, Márcia Miari fala que o uso está tendo uma excelente temática. E a pergunta é, como uma pessoa ansiosa e, por consequência, sintética e possivelmente a priorista em seus posicionamentos, nas interações, pode começar a desenvolver o pensamento crítico?
para todos. Tá bom. Posso começar falando, então? Eu vejo assim, ó, talvez as estratégias não sejam exclusivas para uma pessoa ansiosa, tá? Tem estratégias que são aplicáveis à pessoa ansiosa, mas são aplicáveis de uma forma geral, que eu poderia colocar aí. Eu vejo, o que eu trabalho na questão do pensamento crítico, e sobretudo considerando a multidimensionalidade, a gente pode falar aí de 3 aspectos, basicamente, ou 3 estratégias principais. Uma estratégia é a questão das habilidades mentais somáticas, ou os atos mentais somáticos, para desenvolver o pensamento crítico. Quais são esses atos? São, por exemplo, o ato de analisar, o ato de comparar, o ato de descrever, sintetizar. Atualmente eu trabalho com 36 operações mentais somáticas, né? Então, por exemplo, criar, que é da criatividade, avaliar, interpretar, argumentar, análise argumentativa, avaliação argumentativa, criticar, dentre outros. Então, essas operações mentais, existem o passo a passo mental de cada uma delas. E isso, então, se a pessoa começa a desenvolver, todo mundo faz todas elas, mas, às vezes, não faz com uma performance muito boa, porque não tem consciência do procedimento, do passo a passo mental de cada uma delas. Então, nos meus cursos, eu ensino isso. Uma das formas, então, uma das linhas de ação é justamente a pessoa aprender a pensionizar de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais efetiva. Então, o caminho é desenvolver a capacidade com essas operações mentais somáticas, né? Essa é uma linha. A outra linha, que eu acho muito importante, são as atitudes intelectuais multidimensionais. Desenvolver essas... Aí a gente entra no aspecto atitudinal. Então, por exemplo, racionalidade multidimensional é uma atitude. Abertismo intelectual parapsíquico é outra atitude. Então, a pessoa tem a mente aberta, ela tem abertura para ideias novas. Se a pessoa é muito fechada, que entra, por exemplo, o perfil do fanático, ela não vai desenvolver esse pensamento crítico, né? Outro aspecto muito sério, para citar, coerência intelectual parapsíquica. A condição de coerência, as pessoas pensam pouco sobre isso. Então, isso é uma atitude, você ser coerente. A gente, historicamente, na Conscienciologia, fala isso de diversas formas. Por exemplo, teática, teoria e prática, não ser um teoricão. Então, a sua prática corresponder à sua teoria. O que é isso? Coerência. E, de uma maneira mais ampla, coerência intelectual parapsíquica. Outra manifestação dessa atitude, verbação, um conceito também que a gente utiliza muito na Conscienciologia. O seu verbo, ou seja, a sua fala, está de acordo com a sua ação, por isso verbação. Então, coerência é um ponto importante. Coragem intelectual multidimensional é outro. Uma pessoa covarde, uma pessoa que tem medo de se posicionar, ou faz negocinho, ela não vai avançar na sua criticidade com discernimento. Então, por exemplo, eu mesmo, muitos me conhecem aí, eu já me posicionei sobre várias condições ao longo da Conscienciologia, até com posicionamento, né, escrito, position paper. Então, eu já fiz vários position papers. Isso é muito sério. É o senso de responsabilidade, que é outra atitude, né, a questão da responsabilidade intelectual multidimensional. Então, essa questão de coerência e, ao mesmo tempo, coragem, que eu estava agora falando, e também responsabilidade, elas estão totalmente intricadas, né, considerando. Então, existem vários outros, eu trabalho em torno aí de 12 atitudes intelectuais multidimensionais, mas essa seria uma segunda linha de ação, porque uma são as operações mentais somáticas, mas não basta você dominar essas operações se você não tem determinadas atitudes relacionadas à questão da criticidade ou do livre pensar multidimensional.
E uma terceira linha, que eu acho também muito séria, são determinados valores intelectuais multidimensionais. Esses valores são fundamentais como defesa. Então, por exemplo, o valor da liberdade é um valor, então, muito sério, que leva a gente para a ideia de livre pensar, ou livre pensenizar, ou, mais especificamente, um conceito que eu já até escrevi um artigo, que é de libero pensene, que é o pensene livre. Então, o libero pensene, que leva justamente o livre pensar multidimensional. E quando é que a pessoa alcança essa condição de livre pensar? Realmente, quando ela se torna desperta. Porque o desperto já não tem a influência, já que a gente está dentro do nosso paradigma, né, multidimensional, já não tem a influência do assediador na sua pensenidade, do ponto de vista da formulação da sua pensenidade. Porque as pessoas confundem liberdade de pensamento com livre pensar. Não são a mesma coisa. Liberdade de pensamento é uma coisa, livre pensar é outra. Então, a pessoa pode não ter liberdade de pensamento, mas ser um livre pensador. E a pessoa pode ter liberdade de pensamento, mas não ser um livre pensador. São coisas aí para criar problema para vocês pensarem. Tá? Liberdade de pensamento está no âmbito social, é um direito. O livre pensar está no âmbito subjetivo, é uma condição que a pessoa tem. Então, estão muito próximos, mas são distintos. Tá? Então, liberdade é um outro valor, o valor da verdade. A pessoa realmente buscar a verdade, e aí dentro da Conscienciologia, a gente vai trabalhar com a verdade relativa de ponta. Por quê? Num determinado momento, aquilo que se considera verdade, no outro, futuramente, pode não ser mais. Aquilo ficou ultrapassado, viu-se que aquilo não era. Então, não se trabalha com a verdade absoluta, que é a condição do dogmático, do fanático, que fica engessado, congelado naquela condição, né? Naquela forma de ver o mundo, de ver a realidade. Então, esse é um valor. O outro, da justiça. A gente fala pouco de justiça na Conscienciologia. Acho que esse tema tem que ser discutido mais. Então, como é uma justiça evolutiva? A noção de justiça. Esse é um ponto muito sério da gente pensar. Porque isso vai nortear muito a noção de justiça, a nossa compreensão de cosmoética. Justiça está ligado diretamente à noção de cosmoética. Então, é um ponto, um valor que eu vejo muito importante no desenvolvimento da criticidade, né? E aí entra a assistência, que a gente pode entender como a fraternidade, quer dizer, a assistência como um valor, e esse valor vai corresponder a uma das atitudes intelectuais que eu não comentei, que é da cooperação intelectual parapsíquica. Eu não vou entrar aqui num debate com o intuito de vencer o debate. Isso aí é aquela ideia da heurística. Isso aí já é um pressuposto totalmente errado. Eu vou entrar num debate para cooperar. E pode ser que, ao longo do debate, eu mude a minha ideia, eu mude a minha posição inicial. Então, a gente trabalhar a argumentação cooperativa. Então, o valor da assistência, junto com a atitude da cooperação intelectual parapsíquica, são fundamentais para uma criticidade cosmoética, para uma criticidade assistencial. Porque criticidade por si só ela é neutra. Um assediador pode ser crítico e, com críticas, fazer o processo de assédio. E o amparador, ele deve ser crítico. Então, uma crítica assistencial. E, para isso, a gente tem que desenvolver essas atitudes, esses valores. E o parapsiquismo em si é um valor também, além de ser uma ferramenta, ele é um valor. Então, resumindo, e isso não se aplica só à questão de uma pessoa ansiosa, é claro que algumas estratégias aqui podem ajudar mais a pessoa ansiosa, ou ela vai ter mais dificuldade em algumas outras, mas isso serve para todos nós. São essas 3 linhas de ação. Desenvolver as habilidades ou atos ou operações mentais somáticas, como interpretar, descrever, sintetizar, abstrair, né? Então, essa é uma linha. A segunda linha são as atitudes intelectuais multidimensionais, como
racionalidade multidimensional, coerência intelectual parapsíquica, honestidade intelectual parapsíquica, respeito intelectual multidimensional, dentre outras, né? Então, essa é a segunda linha de ação, as atitudes. E a terceira é o cultivo ou a defesa de certos valores evolutivos a partir do olhar do paradigma consciencial, como justiça evolutiva, como liberdade consciencial, dentre outros, né? Então, eu vejo dessa forma. Complementando aí que o Locha trouxe, eu acho que no caso aí da Márcia, né, ela trouxe isso também muito para a questão do ansioso, né? Eu acho que tem algumas peculiaridades desse processo aqui que vale a pena destacar. E eu acho que na condição específica do ansioso, precisa muito daquilo que a gente estava conversando no início ali, que é ele exercitar essa dúbia pensenidade, né? Se colocar nessa condição, se acostumar com a condição de que não tem problema estar em dúvida, mas, entretanto, ele não deve se acostumar com isso, porque também tem aquela outra pessoa, que é o decidofóbico, né? Que ele se acostumou e nunca sabe nada, nunca decide nada, então ele fica extremamente acomodado com essa situação. Então, acho que o primeiro desafio tem a ver com essa questão da dúbia pensenidade, acolher a dúvida, né? E superar esse impulso, ou seja, a pessoa precisa sair do processo da reatividade, isso é uma condição instintiva, inclusive, nossa. Sempre que a gente se sente ameaçado de alguma forma, né? E às vezes, em determinadas situações com as quais a gente se depara, tudo pode parecer muito ameaçador, a pessoa acaba ficando numa condição mais de reatividade. Quanto maior a reatividade, menos ela vai pensar, mas ela vai agir sem pensar, né? Então, até aquela questão do reflexo, né? Quando a pessoa bota a mão na chapa quente, a primeira coisa que ela faz, ela tira a mão, ela não pensa, pô, tá quente, eu vou tirar a mão. Ela tira a mão, então ela está num processo reativo. Quanto maior o medo, maior a reatividade e menor a racionalidade dela. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E até vale a pena, talvez, um processo de autopesquisa aí, identificar qual a crença racional que está atrelada à impulsividade dela. E aí, cada caso é um caso e vale a pessoa investigar isso mais a fundo. Agora, para começar a sair desse processo de reatividade, começar a ter uma reflexão maior, eu acho que o primeiro ponto, até do paradigma consciencial, seria a pessoa sempre trabalhar com o EV antes de entrar numa questão de autorreflexão. A primeira coisa a lembrar é trabalhar com as energias, justamente para reduzir a interferência de consciência. E é aquela pergunta, né? Você está pensando ou você está sendo pensionizado? No ambiente em que a pessoa está muito vinculada com o consciência ali, ela já não sabe mais o que está pensando, o que ela pensa. Então, trabalhar com as energias ajuda, acho que seria o primeiro item do CPC, a pessoa colocar isso, não chegar em nenhum tipo de conclusão, autorreflexão, sem antes checar como é que estão o processo das energias. Então, trabalhar intensamente com as energias até ela chegar na desacim. Ô, Fábio, eu queria que você fizesse uma correlação disso, tá? Como é que a gente faz para poder deixar, tem até uma pergunta da Ciara, aconselhar o outro ser menos reativo, e qual a interferência disso quando eu tiver um posicionamento dentro de uma liderança interassistencial? Como se tornar menos reativo numa condição? Você pode repetir um pouquinho? Como aconselhar, por exemplo, uma pessoa a ser menos reativa? E como isso vai interferir para a gente assumir uma liderança interassistencial? Uma coisa que me ajudou muito foi aplicar a técnica da autopercepção em relação à reatividade. Então, tudo que eu fazia ao longo do dia, eu verificava se naquele momento eu estava no meu modo reativo ou estava no meu modo ativo normal, né? Se eu estava reagindo ao que o outro estava falando ou se eu estava realmente absorvendo o contexto, pensando com calma. Então, eu criei uma regra para mim. Sempre que eu me via no impulso de ter que falar, de ter que fazer algo, eu simplesmente não fazia. Eu esperava sair daquele impulso para, então, agir. Então, sabe quando a pessoa fala alguma coisa que gera um incômodo e você tem a necessidade de falar naquele momento? Quando eu passei a fazer o exercício de, quando eu me encontrasse naquela condição, a minha estratégia era não agir. Era simplesmente ficar quieto. A hora que o processo baixasse, aí eu conversava com a pessoa com calma, né? Então, eu exercitei isso muito na direção do hospital, né? Então, tinha muitas demandas, muitas coisas que chegavam até mim pela direção, e às vezes as pessoas queriam uma resposta rápida e tudo mais, então é você não entrar naquilo. Mas continuando aqui, então acho que o seu primeiro ponto, né, trabalhar com as energias para diminuir a interferência das consciências e avaliar, você está realmente pensando ou estão pensando por vocês? E aí tem um outro ponto muito importante,
que é colocar as ideias no papel, pegar um papel em branco, preferência a caneta, não, nem computador. O Valdo falava muito dessa estratégia, essa técnica, inclusive para ser feita na madrugada, né, ou da reflexão de 5 horas, a pessoa se isolar, trabalhar com energias, instalar um campo ali, invocar os amparadores e colocar as ideias no papel e fazer o exercício de ler o que ela escreveu e aperfeiçoando aquele texto ali, fazendo as ponderações necessárias, e com isso ela vai começando a ter um exercício maior de retilinearidade pensênica, né? A escrita, ela ajuda muito nesse processo, então ela tira aquela carga da confusão mental e vai para o processo do papel. E um ponto importante também, eu acho que as pessoas confundem um pouco agilidade, né, o taquipsiquismo com o processo da agitação pensênica. Então, é importante diferenciar isso daí. Taquipsiquismo é quando a pessoa ela já domina tudo que o Cloche falou e ela consegue fazer isso aí com o pé nas costas e em condições diversas. Mas é diferente daquela pessoa ansiogênica que ela constantemente está no processo de agitação pensênica e ela não consegue nem diferenciar o que é dela, o que é do outro. É como se ela estivesse num ambiente que tem muita gente falando e ela não consegue nem se ouvir. E aí, continuando, né, eu colocaria um passo seguinte, né, testar as ideias na prática e reavaliá-las, inclusive conversando com outras pessoas para ver os feedbacks delas e tudo mais. Agora, se a pessoa tem a tendência a se isolar, talvez ela precise ter mais feedback. Agora, tem gente que tem muita tendência a querer ouvir de cara os outros, e ela vai muito na onda dos outros, então ela precisa mais se ouvir. Então, esse equilíbrio ele é muito importante para a pessoa justamente chegar, eu acho que nessa condição que o Losch trouxe ali, da liberdade de pensamento, né? Não da liberdade de pensamento, mas do livre pensar, né? Dela conseguir realmente fazer isso. Agora, tem mais uma pergunta aqui, a gente está com bastante pergunta do público, tá? Então, a gente vai ter ser um pouco mais direto aqui. Por exemplo, o Adelino Denk fala assim, parabéns pelo excelente debate, poderiam comentar sobre o posicionamento de líderes que criticam por criticar sem analisar ou fazer autorreflexões? São precipitados nos julgamentos? Quer falar aí, Contop? Você pode repetir a pergunta, Silvia? Com certeza. Poderiam comentar sobre o posicionamento de líderes que criticam por criticar, sem analisar ou fazer autorreflexões, são precipitadas nos julgamentos. Como vocês entendem isso? O que vocês podem acrescentar, contribuir? Olha, eu vejo muito essa questão de, né, critica por criticar, né? Não entra, eu acho que dentro desse conceito de pensamento crítico como a gente trouxe aqui desde o começo, porque aí já é uma crítica, entre aspas, né, destrutiva, no sentido de, tipo, ele não está fazendo uma análise, como até o Losch trouxe no começo, uma análise aí com base, né, na realidade, nos fatos, né? Ele está realmente, de fato, expressando, às vezes, até alguma questão interna dele, né? Ou seja, essa crítica excessiva dele tem com finalidade o quê? De fato chegar a algum julgamento, chegar a uma análise concreta, maior, que vá trazer alguma evolução para o grupo, ele quer ter um posicionamento diferente, que vá trazer algum benefício? Né? Da forma como ele trouxe na questão, muito provavelmente não, né? E aí eu me pergunto, ele está fazendo isso por quê? Isso é um capricho do poder que ele tem, que ele exerce sobre o grupo? Né? Por que ele está fazendo isso? Não vejo nem como um julgamento precipitado, e sim entender qual que é a intencionalidade de fato da pessoa fazer ter uma postura, né, um comportamento desse dentro de um grupo. Ele pode estar numa posição de líder, mas ele pode não ser o líder interassistencial do grupo. Às vezes você tem outro elemento ali, outra pessoa dentro do grupo que acaba fazendo esse papel, né? Mesmo que hierarquicamente ali não esteja designado como líder, né? Mas a pessoa consegue trazer essa criticidade mais sadia dentro de um grupo. Precisaria entender um pouquinho melhor esse processo do grupo, né? E aí é particular de cada grupo, eu penso mais ou menos nesse sentido. Se eu posso aqui contribuir, Silvana, eu acho interessante isso que o Adelino está trazendo, e eu vejo assim, ó, todo mundo já ouviu aquele adágio que é todo grupo ou todo povo tem o líder que merece, né? E a gente vê até pela questão das afinidades que isso tem sua razão de ser. Mas também existe, as pessoas não pensam no reverso, né? Todo líder
tem o grupo que merece. São dois lados aí, são os dois sentidos. O grupo tem o líder que merece e o líder tem o grupo que também merece. Então, isso aí faz uma diferença muito grande nesse posicionamento do líder, que às vezes critica por criticar. Ele, na minha opinião, está sendo um mau líder, para começar. Ele está exercendo errado a sua função. Por que eu falo isso também? Porque na questão da compreensão e da crítica, e a maneira como se vai fazer a crítica, eu vejo que tem muito líder que cobra muito. E o fato de cobrar, por exemplo, não é errado. Só que você tem que ver as condições desse cobrar. Por exemplo, o que eu vejo, um líder, uma das funções do líder é ser um professor. E eu não estou falando do líder na área educacional, não, estou falando do líder em qualquer contexto. Para mim, essa é uma propriedade ou uma característica universal de qualquer líder. Em parte, uma das suas funções ou subfunções da liderança é ele ser um professor. Em que sentido? Ele educa para poder cobrar. Então, eu vejo muita gente, até no voluntariado da Conscienciologia, em diversas instituições, pessoas que acabam assumindo a função de líderes e eles se queixam, têm uma visão muito trafarista dos liderados. Porque fulano tem isso, erra dessa forma, erra dessa maneira, não tem esse preparo, mas às vezes nós temos que ajudar na formação dessa pessoa que está trabalhando com a gente para que a gente possa fazer uma cobrança adequada. Então, não é se omitir de cobrar, você vai fazendo uma mescla disso. Então, eu vejo que falta a esse líder que cobra também ter a autocrítica, né, que faz a crítica por criticar, ele provavelmente está com baixa autocrítica. Porque o líder ele tem que avaliar, ele criou as condições para realmente que aquela pessoa, o liderado, pudesse exercer a sua função da melhor forma possível? Ele deu as orientações adequadas? Ele foi coerente? O exemplarismo é uma condição de coerência. Então, ele dá o exemplo em relação àquilo que ele está fazendo a crítica. Vamos supor, um líder que reclama do atraso de todo mundo nas reuniões, e ele também chega atrasado. Quer dizer, ele não tem coerência, ele não tem autocrítica. Então, eu vejo isso. Todo povo tem o líder que merece e todo líder tem o povo que merece também. É uma via de mão dupla. Aquele líder que continuamente vive se queixando dos seus liderados, ele está errado. Ele está errado. Eu vejo muita gente assim, que muda as equipes em outros contextos e aquela pessoa sempre se queixa dos seus liderados. Então, ele não está entendendo. Porque, assim, o que é para mim o ideal de líder? É aquela liderança que a pessoa está naquele papel devido ao seu senso de responsabilidade. Não a sua necessidade de poder ou de vaidade, a sua vaidade de estar numa posição de destaque, não. O real líder, para mim, evolutivo, assistencial, ele assume liderança pelo senso de responsabilidade. E isso eu vejo que é difícil ainda para a maioria das pessoas. A questão, até para vocês não liderarem, tem que tomar muito cuidado, porque muita gente porque tem a chamada necessidade de poder, né? Então, é uma das coisas que eu acho que vocês têm que trabalhar muito, quer dizer, o líder pelo senso de responsabilidade, não pelo senso de poder. Mas eu acho que isso é uma coisa bacana que a gente tem na Liderária, porque a gente não tem gestão por coordenação horizontal, é gestão por projeto. Então, todo mundo consegue liderar e ser liderado, entre aspas, você está falando você não deixa vertical, de ser líder. Né? Não tem a vertical. Não tem o vertical. Então, não é uma coisa orgânica, mas é uma coisa super organizada, mas é por projetos. Então, a gente também treina a não precisar mais usar o poder de condução e começar a entender o poder de aglutinação, que é bem diferente do que a gente vê na liderança formal, né, da SOCIM que nós temos aí. E quando a gente fala de produtividade e resultado na liderança interassistencial, são resultados evolutivos.
que também não são só seus. Então, a responsabilidade de conduzir um grupo é muito maior, porque a proexis de cada um está em jogo, e cada um vai ter que fazer a sua programação existencial. Então, esse é um processo sério que a gente trabalha muito ali, que é até uma forma de estudo que eu estou fazendo, da complementaridade evolutiva grupal, porque a gente não tem tudo na mão, nós não somos especialistas e experts em tudo, e todo mundo sabe disso. Então, é sempre uma construção de conhecimento, e a nossa evolução, na minha visão de pesquisadora, ela é construída também com os outros. Né? Não dá para a gente ter resultados sozinhos. De todas as formas, a gente tem o outro junto. Então, isso para a gente é importante. Você gostaria de falar, Fábio? Só para comentar que a gente também até coloca, né, que a heteroliderança sadia, ela advém da autoliderança evolutiva. Né? Quando a pessoa não tem autoliderança evolutiva, ela fica num cargo de liderança, a tendência dela é justamente cair nesse processo do trafarismo, da hipercriticidade, até porque ele não está seguro nem de si mesmo, e acaba ficando muito no processo de defesa e acaba também se vinculando com assediadores de função naquele cargo onde ele está, né? E aí até isso é uma coisa que a gente... perdão, não só complementando, que a gente estava discutindo esses tempos no Colégio Invisível da Liderologia sobre o atributo da liderança, que foi uma questão que a Silvana trouxe, e o líder enquanto consciência. E muitas vezes isso é misturado. O líder é grudado na pessoa aquela imagem, aquela figura, aquele papel. E o atributo da liderança, em tese, ele não se perde, mesmo que a pessoa não esteja num contexto que ela está exercendo aquilo no grupo. Mas o que o Fábio falou que é muito bacana, a autoliderança, em tese, a gente pode exercer o tempo todo, porque é auto. Quando a gente está no contexto do grupo, às vezes é contextual. Eu assumi um cargo de liderança, ou eu assumi um papel de epicentrismo num trabalho assistencial. Às vezes, aquele trabalho assistencial tem uma equipe extrafísica que ainda assim supervisiona. Então, esses contextos, né, do atributo e da pessoa, que às vezes tem essas misturas, né? Então, quando a gente fala liderança, é só o papel, é só a figura. Então, acho que começar a gente a questionar, trazer, refutar, eu acho que amplia isso até para tirar um pouco essas cargas. Se eu não fizer isso, eu, João Paulo, enquanto consciência, não tenho esse valor. Ué, mas se eu sair daquele papel, então eu volto a ter valor? Como é que é isso? Então, só trazendo esses pontos que eu acho que é bacana esses debates que a gente faz, justamente para a gente começar aos poucos a quebrar essas crenças grupais. Mas o Maurício quer falar e depois a gente tem algumas perguntinhas aqui do grupo. O meu é rápido, na verdade... ia comentar alguma coisinha também. Acho que o Lost ia comentar alguma coisinha. Eu ia só complementar, Maurício. Perdão, Lost, perdão. Pegar carona no que o Fábio trouxe, eu vejo também um grande problema aí na condição de liderança, pela experiência nossa, né, dentro da Conscienciologia e tal, é um grande laboratório, mas a gente vê fora também, né, isso é um problema hoje universal. Eu acho que hoje um dos grandes problemas, você tem vários problemas relacionados à liderança, né, a gente vê, por exemplo, o clássico que todo mundo lembra são os líderes autocráticos e tal, né, a gente está vendo aí, por exemplo, Putin, né, um exemplo aí hoje bem do momento. Mas existe um grande problema que eu vejo, muito sério, que é as lideranças omissas. Então, eu tenho visto isso talvez para mim hoje é o grande problema de liderança, ou quando se diz a falta de liderança, é porque a gente vê muita liderança omissa, muitos líderes, quer dizer, no papel, omissos, não exercendo, não fazendo o que deveriam fazer, ou até mesmo se posicionando, ou se manifestando. Então, eu acho que esse é um grande ponto aí para discussão dentro da pesquisa sobre liderança, é justamente isso, essa condição da liderança omissa, é algo que a gente tem que evitar. O líder ele tem que ser proativo. E esse proatividade, quer dizer, é lógico que não vai cair num outro extremo, onde ele é o controlador de tudo, mas ele tem que ser proativo, né? E ele tem que ter uma capacidade também de ajudar a mobilizar as pessoas. É a aglutinação, como a Silvana falou, mas é também a questão de mobilização, né? Que eu vejo que é um aspecto muito importante dentro de liderança, né? E a responsabilidade, né, Lógico? Se ele está naquela função, ele tem uma responsabilidade. É um tópico transversal nisso, né? Porque a omissão se dá justamente pelo baixo senso de responsabilidade. Esse é o ponto aí. Esse é o ponto. A omissão se dá pela baixa noção ou consciência ou reflexão sobre o seu senso de responsabilidade dentro daquele contexto.
Aquilo que eu estava falando ainda há pouco, que uma das atitudes, né, é a responsabilidade multidimensional, até comentei de position paper. Às vezes que eu me manifestei foi justamente pelo senso de responsabilidade. Esse é o grande ponto. E quando você tem esse senso de responsabilidade, você se propõe a pagar o preço do posicionamento. E lógico, e não necessariamente está atrelado a você estar num cargo de liderança naquele momento. Não. O senso de responsabilidade multidimensional, né? Justamente. Por isso que a liderança vai além de estar no cargo de líder, né? A liderança é outra coisa completamente na própria diferente. ciência convencional, na psicologia social, psicologia institucional, se fala da liderança formal, que é aquela atrelada a cargo, e você tem a liderança informal, são conceitos estudados, que é aquela pessoa que ela exerce. O que é a liderança de maneira simplificada? É aquela pessoa que exerce influência sobre outras, consegue exercer influência sobre outras, né? E existe dentro das organizações, você tem lideranças informais, né? Que não necessariamente estão dentro de um cargo, mas que elas, se elas, por exemplo, num processo de mudança, se elas compram aquela ideia, elas acabam impactando em várias outras, né? Então, isso acontece. Mas, eu quero só fazer um adendo, só um segundinho, Sil, eu só quero fazer um adendo, eu quero trazer, na verdade, uma questão que eu achei bem interessante, que eu concordo com tudo que foi dito, mas o Losch trouxe uma fala específica que eu achei interessante, eu vou trazer a minha visão crítica em cima disso, que foi a questão de o líder tem o grupo que merece, o grupo tem o líder que merece, né? E isso me chamou muita atenção na hora que ele falou isso, até no sentido de simplesmente a gente se desprender de amarras religiosas com relação a isso, porque dá a entender, a sensação que eu escuto isso né, ele merece aquilo, ele merece ter um grupo ruim ou o grupo merece ter um líder ruim, né? Então, eu mudaria isso, essa visão, né, no sentido de, né, temos a oportunidade neste grupo de fazer a coisa diferente. É uma opção. A pessoa está ali, ela pode optar por, vamos continuar aqui, ela pode ter esse resquício religioso nela de eu mereço isso, vamos embora, tá tudo certo. Mas eu acho que a gente precisa ter essa visão diferenciada de que, assim, não é necessariamente mérito de estar num grupo ruim ou com um líder ruim. Mas, sim, a gente não conhece, não tem como a gente falar sobre todas as pessoas, todos os grupos, ou seja, então não tem como eu julgar um grupo que eu não conheço, mas aquele grupo internamente, eles estão juntos por algum motivo, foram, né, se juntaram nessa vida ou em outras vidas por algum propósito, estão juntos por alguma coisa, seja coisas de outra vida, karma, seja lá o que for, eles estão juntos. Pode ter aí um processo... responsabilidade. Exatamente, então, pode ter um processo bem complicado, mas eu não vejo como uma questão de mérito, porque mérito me dá a entender uma coisa religiosa até de punição, sabe? Eu mereço isso. Eu só quis colocar isso para eu deixar a minha posição, que isso para mim tem um resquício religioso, que eu vejo que isso pode repercutir nas pessoas, sabe? Justamente eu mereço isso, então eu não vejo isso dessa forma. Com certeza, mas é que aí a gente não está falando de mérito, porque mérito é uma coisa, né? Agora, o que eu me referi a um ditado que é conhecido, mas o que esse ditado diz? Qual é a interpretação que se tem? Que aquilo ali, ele está ali, não foi por acaso, não é aleatório. Como você mesmo falou, tem um propósito, um objetivo, é isso. Então, assim, a gente não está em desacordo. Existe uma concordância que aquela posição de líder, aquilo não foi assim sorteio, não foi casual, não foi aleatório. É essa a ideia que está por trás. Agora, para mim, isso é um espelho, porque se aquela pessoa está ali naquela condição, aquele grupo, de alguma forma, está aceitando. Então, o grupo pode tirar aquela pessoa, o grupo pode manter aquela pessoa, ou membros do grupo podem sair do grupo. Então, é nesse sentido. E até o líder pode sair também, né, Losch? E o líder também pode sair. O líder pode, uma renúncia, por exemplo. Não é? Uma renúncia, precisa então, dali. assim... Oi? Às vezes ele não precisa estar ali, ele está no local errado, né? Então, ele está fazendo aquela escolha. Por que as condições foram? Então, a ideia é essa. Não é de uma punição ou de um benefício. O fato é... Não, eu concordo. Existem conexões. Agora, o que você vai fazer com isso... admitir que existe essa conexão que não foi aleatória não significa que é aceitar, é entender. Então, na hora que você vê um determinado
por exemplo, vamos pegar aí um país qualquer, não vamos falar do Brasil para tentar minimizar as questões ideológicas, mas tem um presidente num determinado país. Por que ele está ali? E por que aquele povo permite ele estar ali? Entende? Então, não foi aleatório, tem a sua razão de ser. Agora, como vai lidar com isso, tanto o líder em relação ao seu povo, quanto o povo em relação ao seu líder, isso é que você tem N possibilidades. Então, eu mantenho, não é no sentido de aceitação, de subjugação, que é a ideia de imobilismo, né? Ah, não, aceite, pronto, o que você está querendo falar em outros termos é resignação. Não, você tem que aceitar. Em nenhum momento a gente quis dizer isso. Não é resignação. Ah, eu tenho que aceitar e pronto, não faço nada. Isso sim seria um ranço religioso. É o que eu quis chamar a atenção, baseado num ditado popular, que eu concordo, mas a interpretação é um pouco diferente. É justamente que não foi aleatório. Ninguém caiu. Vocês estão na Liderar, isso não é aleatório. Então, tem a sua razão de ser. Entendeu? Muito bom. Olha, vou passar para uma próxima pergunta, a gente tem bastante aqui. Felipe, se eu não conseguir falar tudo que você colocou, você me desculpa, a gente passa depois para os debatedores as suas opiniões. Como podemos identificar nossas crenças quando abordamos essas situações de protagonismo diante de um grupo onde atuamos segundo nossas convicções que são baseadas na autocriticidade? Essa pergunta é do Marcelo Brivilati. Se eu puder começar, então, olha, eu vejo o seguinte, a pergunta do Marcelo é muito boa em relação a testar suas convicções, né? Tem uma coisa que é a questão de evidências e o teste das evidências. Então, assim, você tem uma determinada convicção. Os fatos estão correspondendo à sua convicção? A pessoa ir buscar isso. E buscar ter essa atitude e ver também assim, o que poderia derrubar a minha convicção? Porque é a questão da falseabilidade que se usa na ciência, né? Karl Popper. Então, normalmente as pessoas vão buscar fatos que confirmam as suas convicções. Então, para mim, respondendo de uma maneira bem sintética, Marcelo, é desenvolver o pensamento científico. E o pensamento científico, mesmo, nessa noção de falseabilidade, a gente pode fazer a falseabilidade pessoal, você não vai em busca dos fatos confirmadores da sua convicção. Você vai em busca dos fatos que derrubam a sua convicção. Na ciência é isso. Vai em busca dos fatos que derrubam aquela hipótese ou aquela teoria. Isso é o que permite o desenvolvimento. E quando, então, você não acha os fatos, com toda sinceridade, você não acha, o que você acha são fatos que corroboram com a sua convicção, você está sempre mantendo ela no nível de autocriticidade. Porque um dos grandes problemas é o viés. Quando a pessoa faz a seleção perceptiva, ela só consegue enxergar os fatos que confirmam aquilo que ela já pensa previamente. E aí é o problema. O que eu tenho observado até em debates, né, a gente teve muitas oportunidades agora com essa questão de pandemia, vacina, tratamentos e tal, é que as pessoas têm as seguintes posturas. Dar ênfase aos fatos que confirmam o seu posicionamento e minimizar os fatos que são contrários ao seu posicionamento. Então, ela não consegue colocar numa balança. Ela até, quando ela se depara com os fatos contrários, ela minimiza. Quando ela se depara com os fatos confirmatórios, ela maximiza aquilo, o valor daquilo. Um exemplo muito simples. A pessoa pega lá um caso que aconteceu. Só que um caso, ela já faz o que se chama de hipergeneralização. Ela considera, então, olha, viu? Teve um caso que aconteceu daquela forma. Só que aquele caso é insignificante do ponto de vista da probabilidade. Então, esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema. Minimizar evidências contrárias e maximizar evidências favoráveis. Então, pensamento científico. Eu vou pegar carona no que você está falando e deixar aqui para você uma sugestão, Loche, do Marco Antônio do Nascimento.
está falando parabéns pelo debate, excelente debate, deixa uma sugestão de pensarmos na viabilidade de realizar uma heterocrítica de obra útil para exercer a criticidade cosmoética autoliderológica. Fica a dica. Vamos falar, então, agora uma pergunta Posso só, do então, Bruno? falar uma coisa? A gente pode pensar Pode, se a pode. Liderária se interessar, de fazer um curso heterocrítica de obra útil com o tema liderança. Aí a gente faria em parceria, com a renda para liderar e tudo. A gente pode fazer com o tema, com obras relativas à liderança. Ó, o negócio, estou até recebendo banho de energia. Pode ser um grande curso. De repente, até em São Paulo, aí a gente pode fazer. Sim. E aí envolve o tema de liderança, só com obras relativas à liderança e o processo do heterocrítico. A gente topa. Fala com o Antônio e a gente faz. Fechou. Estamos agora, então, com mais um evento muito importante para poder trabalhar o pensamento crítico e até mesmo a questão da autocientificidade em termos da autoliderança e da liderança interassistencial. Muito bom. Eu tenho aqui mais uma perguntinha antes de acabar o nosso evento, do Bruno Bueno. Ele pergunta o seguinte: como diferenciar o pensamento crítico de racionalizações? Essa pergunta do Bruno Bueno vai no ponto aí, né, no nó gordo do processo, né? A racionalização está muito ligada ao processo de autocorrupção, né? E o pensamento crítico é a busca pela verdade, né, pela realidade dos fatos, né? Então, tem muito a ver com acho que com a base ali, base do processo da autocorrupção da pessoa, da intenção dela, da tentativa, porque a autocorrupção está muito relacionada àquela coisa da autojustificativa, né? Ah, eu fiz tal coisa, mas, né, tudo que vem com mais, aí vem a autocorrupção. Então, acho que vale a pena avaliar se nesse caso, sim, como é que seria no caso pessoal, né? É a busca pela verdade ou é uma busca de justificativas para a autorrealidade? Eu acho que cai muito no que o Losch, inclusive, acabou de falar sobre isso, né? Sobre a pessoa estar usando, né, as racionalizações para justificar alguma coisa que ela está fazendo, algum fato, algum pensamento, seja lá o que for, alguma atitude, ou ela está, de fato, trazendo contrapontos e analisando a coisa, né, com base em dados, com base em coisas reais, né? E aí, justamente, eu concordo entre essa questão da intencionalidade, ou seja, por que ela está fazendo isso? De precisar racionalizar, né? Se autocorromper para fingir que ela está, né, e tendo um pensamento crítico que ela não está tendo de fato, né? Ela não está sendo coerente com ela mesma, na verdade, né? De pensar que está fazendo uma coisa e não está, sendo que muitas vezes, no fundo, ela sabe que ela não está sendo coerente, que não está sendo de acordo com o que está acontecendo, o que ela está pensando. Então, eu penso, esse é um problema de racionalização ou é um problema de autocorrupção, né? Eu contribuo aqui, eu vejo, primeira coisa, a racionalização ela é uma palavra que tem mais de uma acepção, né? Então, existe a racionalização negativa, que eu acho que foi no sentido da pergunta dele, como um mecanismo de defesa do ego, né, que é mais conhecido, que é caracterizado como arrumar justificativa para o injustificável, né? Então, por exemplo, aquele pai que espanca os filhos e aí racionaliza falando que é para a educação deles, que é para realmente desenvolvê-los e tal, né? Que seria uma forma de educá-los. Então, essa é uma acepção, mas existe a acepção positiva, né, da racionalização, no sentido de usar a racionalidade, de usar a razão, de usar a lógica. Então, isso tem essa acepção, é positiva, a gente tem que fazer essa distinção para não demonizar a condição de racionalização, ela é um ponto importante. Agora, respondendo mais diretamente à pergunta do Bruno, existem dois elementos que é importante para a pessoa avaliar se ela não está caindo na racionalização negativa, que é a ideia de sofisma e a ideia de falácia, né? Às vezes são dados como sinônimos, mas não são sinônimos. O que é a falácia, né? A falácia é um pensamento ou um argumento que é falho. Ele aparentemente ele é correto, mas ele é falho. Você tem vários tipos de falácias, né? Então, às vezes, a pessoa ela tem que olhar se o que ela está colocando como justificativa não é uma falácia, ela não está caindo numa falha de raciocínio, né? Então, a falácia é uma falha de raciocínio.
que aparentemente parece que está correto. Então, isso ajudaria muito a ela fazer essa distinção em relação ao pensamento crítico e uma racionalização negativa. E o sofisma, que é muito próximo da falácia, em muitos casos pode ser visto como sinônimo, mas a gente pode distinguir, é quando há, aí sim, esse é mais evidente, há a intenção de enganar. Né? Então, o sofismo, há uma intenção de enganar, no sentido de usar um raciocínio falho, porém, aparentemente correto, mas com a intenção de fazer algum tipo de manipulação. Então, se a pessoa entende essa noção de falácia, sobretudo, e analisa os seus próprios argumentos, ela vai começar a ter mais critérios para fazer a distinção, quando aquilo é válido ou aquilo não é válido. Tá? Pessoal, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, daria para ficar mais uma hora, porque mas tem assunto. Realmente... Mas a gente vai encerrar agora, meio-dia, né, o nosso debate. A gente quer agradecer muito a participação dos debatedores convidados, das pessoas no YouTube, deixar uns minutinhos para cada um fazer suas palavras finais e a gente encerra esse debate paracientífico. Bom, gente, já que ninguém falou, eu vou fazer minhas considerações finais aqui, agradecendo a participação de todos que mandaram perguntas. Muito bom o debate, eu acho. Essas ideias, elas merecem aprofundamentos muito maiores, inclusive, e a sugestão do Marco Antônio ali é perfeita. Eu acho que a gente deveria, assim, seguir em frente com esse projeto. E, como mensagem final, acho que vale a pena pensar em resgatar dois princípios conscienciológicos basilares muito importantes. Um deles é o princípio da descrença, e o outro o princípio de não se preocupar com a opinião pública. Para que a gente consiga chegar na criticidade de fato, a gente precisa estar muito atento a esses dois princípios, porque eles vão ajudar a gente a ter realmente um livre pensar, né? E não só uma questão de repetir o que está sendo dito, o que está sendo colocado em nossa volta. E hoje, no mundo das bolhas, né, é muito sério essa questão da pessoa conseguir sair das bolhas onde ela se encontra, não só de mídias sociais, mas as bolhas, inclusive, geográficas, porque a bolha também acontece quando a pessoa fica muito tempo dentro de um determinado local, um determinado contexto, né, naquela cidadezinha que ela vive sempre ali e tudo mais, ela não sai dali. Então, daí a importância da gente conseguir furar a bolha para não cair na normose grupal. Quero agradecer também o convite por estar participando desse debate. Eu acho que contribui para o meu crescimento pessoal também. Eu acho que as ideias são muito importantes aqui. A criticidade, ela é o início, né, a base aí da gente poder se desenvolver como consciência interessencial, como líder, nossa autoliderança, nossa própria singularidade, assumir isso, né? Se a gente não consegue ter um equilíbrio aí na nossa própria criticidade, fica difícil olhar para todo o resto. Né? A criticidade ajuda, inclusive, a gente a tirar o peso, evitar as racionalizações, evitar todas as outras coisas que comentamos aqui, para a gente conseguir, de fato, continuar caminhando na evolução. Então, eu agradeço aí, a todos as perguntas, a quem está nos assistindo, e muito obrigado. Eu quero aproveitar também, quero agradecer, então, novamente, né, a Liderare pelo convite. Para mim foi muito prazeroso participar aqui do debate, os colegas debatedores, os apresentadores aqui. Foi muito gostoso, o tempo voou, né? Então, é aquele critério do fluxo, né, do fluir, né, do flow. Então, para mim, assim, acho que o tempo aqui foi muito rápido. E falar sobre esse tema é muito importante para todos nós, ajuda realmente a todos nós a nos desenvolvermos também dentro dele. Agradecer ao pessoal que nos assistiu, que mandou perguntas, acho que foram muito pertinentes. Agradecer, obviamente, aos amparadores extrafísicos aí por essa oportunidade. E eu tenho um princípio que é da ampliação do acerto, né? A melhor recompensa para um trabalho bem feito é um trabalho ainda maior. Então, na hora que vem essa sugestão do heterocrítica, e se a gente levar adiante a ideia de um curso heterocrítica de obra útil com o tema liderança, né, fazer esse curso em parceria aí com a Liderare, eu acho que é um exemplo aí do trabalho bem feito que a gente conseguiu dentro desse debate, todos nós, né, e levar isso adiante, quer dizer, ampliar essa condição tanto do pensamento crítico quanto a questão da liderança. Então, fica aí o reforço
dessa proposta da gente levar isso adiante, tá bom? Muito obrigado. Bom, eu venho dizer que, se formos fazer, não. Eu acho que quem deu a ideia deve ajudar a concretizar todo esse processo, né, da heterocrítica de obra útil, e eu acho que a gente vai precisar fazer isso porque todos nós estamos envolvidos seriamente com a autocriticidade, com o pensamento crítico, nesse sentido de começar a transformar, né, eu acho que a nossa mentalidade tacanha ainda, e uma outra coisa que a gente possa vir a agregar em termos evolutivos para todas as pessoas. Então, eu agradeço a todos vocês, é uma enorme satisfação estar com vocês aqui, é sempre um grande aprendizado, né, parece que a gente fica com o cérebro todo piscando assim, né, mexendo todinho, eu acho isso muito bacana, e assim, agradeço também às pessoas que mandaram perguntas, que estiveram conosco até agora. Felipe, sinto muito não conseguir passar para eles todos os seus comentários, eu vou passar assim que a gente encerrar esse programa, e eu deixo aqui o convite para participar conosco novamente no terceiro domingo de cada mês e também participar, por exemplo, das lives da Liderare, que acontecem também todo sábado, né, das 16 às 17 horas. Então, muito obrigada a todos e deixo aqui as melhores energias. E aí, todas as pessoas que têm interesse de conhecer ou participar da Liderare, tem o site www.liderare.org ou liderologia.org. E para conhecer ou participar das reuniões do Colégio Invisível da Liderologia, que a gente faz a cada 15 dias, 2 vezes por mês, mandar e-mail para liderologia@colegiologia.org e a gente responde, ou entrar em contato pelas redes sociais que a gente tem do colégio também, Facebook e Instagram. Gente, é isso. Muito obrigado. Até as próximas.